Vamos lá. Vocês conhecem o sentido da palavra ausência? Alguém tem ideia do que possa ser? Falta, isso. A gente passa por muitas situações de ausência. Bom, eu trabalhei muito tempo com entregas, né? E aqui eu sei que o Daniel já fez ou ainda faz, né? Eu sei que o Rafa ali faz entregas, pelo que ele trabalha também. E algumas pessoas aí acho que já ou fizeram ou já receberam, né, alguma entrega. Tem um motivo, não sei se vocês já viram, em cartas do correio, correspondências do correio, que está lá descrito ausente, né? Ou seja, o carteiro, o entregador, enfim, chegou no local lá para entregar e não tinha ninguém na casa. Isso, para receber. A pessoa estava ausente. A gente também tem outro tipo de ausência que nos prejudica, geralmente. Quando nós vamos fazer exames, às vezes, né? Vou falar em todos os casos, mas geralmente dá alguma falta. Falta algo, né? Então, a sua vitamina D está baixa, então está em ausente ali. A sua vitamina D, precisa aumentar a sua vitamina D. E aí, o que a gente precisa fazer? Ingerir vitamina D. E outras várias coisas que, quando nos falta, nós somos prejudicados, certo? Tem muito exemplo em relação ao nosso organismo, né? Por exemplo. E a gente, acho que um dos mais conhecidos, assim, que a gente fala muito, é a questão de gripe, né? Por exemplo, né? A gente fala assim, toma vitamina C. Então, assim, são tudo questões que a gente sempre tem que estar atento para não deixar faltar, para a gente não ser prejudicado. Essa daqui que eu coloquei, essa é complicada. Nós também temos ausência de pessoas. E aí nós temos ausência talvez temporária ou como é que fala? Definitivo, exato. Obrigado. Às vezes a pessoa até viajou, né? Por exemplo, a gente tinha a dúvida, né? Se ela ia dar tempo de chegar ou não, né? Por exemplo, deu tempo, né? Mas se ela não estivesse aqui, nós estaríamos, né, ausentes da presença da Tânia. Quando é só por um domingo, no caso, é mais fácil, certo? Mas quando a gente tem essa ausência da pessoa definitivamente, é mais complicado, não é? Quando uma pessoa morre, por exemplo, é mais complicado. Porque a gente tem que saber lidar com a ausência da pessoa. A gente não tem mais a pessoa ali. Quem já sentiu fome aqui? Por que a gente sente fome? A ausência de alimentos, né? É isso mesmo. Não é legal, né? Como quando a gente está com fome, a gente pensa em diversas coisas que a gente poderia comer naquele momento, né? E inclusive o pessoal de finanças fala para você não ir no mercado quando você está com fome, porque você vê as coisas ali e você fala, um hambúrguer agora, né? Vou levar. Aí uma salsicha agora, exemplo, aí tá, eu vou levar. Ao macarrão agora eu vou levar. Coisas, né, que você gosta muito. Então você acaba comprando ali demasiadamente por conta do seu estado físico ali de fome. E tem uma outra, essa daqui complicada também. Ausência de dinheiro. Aí é complicado, né? Porque mexe bastante com a gente. Quem aqui de nós estaria triste se todo dia caísse R$1.000 na conta? Tem alguém? Levanta a mão. Caísse R$1.000 todo dia lá. Não tem ninguém triste? Quem quer? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem alguém que não quer.
Por quê? Porque nos ajuda, gente. Entendeu? Porque é necessário, né, para que nós conquistemos algumas coisas e a gente viva bem, enfim, pague nossas contas de água, luz e outras coisas mais. Pois bem, queria dar alguns exemplos para vocês que vocês, não sei se vocês já ouviram. Vocês sabiam que não existe o frio? E aí a gente pensa, né, de imediato, geralmente a gente pensa assim, existe sim. Existe, que eu detesto o frio. Né? Tem gente que fala assim, a gente não gosta de passar frio. E aí eu digo para vocês que eu aprendi, porque eu não sabia, tá bom? Eu aprendi que não existe frio, existe ausência de calor. Às vezes parece meio assim, né? Tá meio que inventando tudo, mas na física é assim, existe ausência de calor. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está em casa e tem uma janela, uma porta, né, dependendo da sua casa, e está entrando frio, o que geralmente a gente faz? Fecha. Para o quê? Para o frio não entrar, não é isso? Vocês devem lembrar também, e muita gente viu o comercial das Pernambucanas, eles falavam assim, quem bate, né, é o frio, né? E aí eles faziam propaganda lá de blusas e tal, né? A gente fecha a porta, como vocês falaram, ou a janela, para o frio não entrar, né? Na lógica normal a gente pensa isso, mas na verdade não é isso. Nós fechamos a porta para que o calor ali fique ali, entendeu? Se mantenha ali, entendeu? É isso. Não sei se vocês sabem, mas acho que isso é muito falado. Nós temos uma temperatura no nosso corpo. Vocês sabem qual é a temperatura que nós temos que ter no nosso corpo? Para a gente não ficar mal, né, no caso. 36 graus. Essa é a temperatura, né, que a gente tem que ter para estar normal, entendeu? Então, se subir muito, como a gente sabe, que é o que geralmente, né, a gente fica preocupado, né, a gente vai ter a febre. E se cair também, a gente vai ter a hipotermia, que aí mexeu com a nossa temperatura. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que algumas coisas a gente precisa pensar para conhecer, para a gente saber, inclusive, lidar com essas situações. Nilson, faz um favor para mim. Apaga a luz ali. Vocês sabiam também, conhecimentos? Tem algumas aqui, mas tudo bem, tá? Vocês sabiam que não existe escuridão? Existe a falta de ausência de luz. E isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente passa por coisas tão cotidianas, tão parecem bobas, só que se a gente não conhecer realmente, a gente deixa de conhecer até mesmo o nosso Deus. Mas assim dele, pessoal. Então, quando haja luz, não tem escuridão. E isso eu achei magnífico no sentido da gente, Deus, né, no caso, primeiramente, ver como é que eu devo enxergar de fato as coisas. Muitas vezes a gente tem medo, né, da escuridão, né? O Heitor, essa noite, ele acordou e eu não tinha acendido um abajur, né, que ele tem no quarto dele. Ele acordou lá, dando uma resmungada lá, tudo, e eu fui lá ver, né, e ele falou assim, ele chorou, isso mesmo. E eu fui lá, acendi, e ele dormiu. Porque às vezes a gente tem medo, né? Por exemplo, quem a gente não conhece, mas assim no escuro, o
que tem? Nada. É ausência de luz. Bem, diante disso, vamos ler o texto que está em João, capítulo 1, e é um texto bem conhecido de todos. Eu peguei esse texto e ele vai nos ajudar, por ser um texto conhecido, né? Acho que todo mundo já ouviu bastante esse texto aqui. Isso facilita um pouco. Aí nós irmos pensando em outras coisas. João 1, tá? A partir do versículo 1. Eu vou lendo aqui, tá bom? No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Só um adendo aqui rapidinho. Vocês estão vendo como vai aparecendo várias vezes a palavra luz, né? Então, né? É aquele negócio, não é que ele errou repetidamente, né? Tudo é para a gente se atentar a isso. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existiu. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Até aí, tá? Olha só. Vocês vão lembrar que em outras traduções, né, acho que uma das mais comuns no princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus, o verbo era Deus. Tá assim. O que a gente entende? E acredito que todos vocês já saibam disso. Vocês entendem essa palavra, porque já foi falado aqui, né, também, que no princípio, e princípio é de fato princípio mesmo, né? Quando Deus criou os céus e a terra, Cristo estava com Deus, amém? Amém? Vocês falem aí para mim entender, tá bom? Porque isso é importante, fica muito claro, e a gente jamais esquecer disso. Já está. Quando Cristo estava com Deus naquele momento, tudo o que eles pensaram ali já foi se desenhando, e isso se refere também a cada um de nós aqui. Aí a gente falou de ausências, né? Ausências. E eu queria falar algo com vocês hoje, que talvez possa ser um pouco esquisito em primeiro momento,
mas acredito que vai funcionar da mesma maneira como foi essa questão do frio, né? Que inclusive o frio tem um limite, entendeu? Que é eu assisti, ixi, vai tá gravando, né? Não sei se vai brincadeira. Eu assisti Cavaleiros do Zodíaco já, né? E existia um personagem lá que ele tinha o poder do gelo, tá bom? E olha só que interessante. Ele, para conseguir o maior poder dele, ele tinha que chegar no zero absoluto, que é o limite do frio. Tá vendo? Tem limite o frio. Isso para vocês irem entendendo que quando a gente vai para outra direção, que é de fato, né, para Deus, que não é novidade para ninguém, a gente vai conseguindo coisas que até mesmo nós, né, colocamos nossos limites ali, mas a gente ultrapassa os nossos limites. Pois bem, se eu falar para vocês que não existe o mal, mas sim existe a ausência de Deus. E aí a gente fala assim, não, mas é possível, tem o diabo, que é a primeira pessoa que a gente lembra, né, em relação à maldade. Tem o diabo, tem isso, tem aquilo. E aí, o que eu quero que a gente pense é da forma correta, ou seja, não é o fato de não existir o mal, e sim de existir a ausência de Deus. E sim de nós aqui, ou as pessoas não terem Deus com elas. E por conta disso, nós fazemos algumas coisas. Eu queria dar alguns exemplos para vocês em relação a Deus, pessoas que estavam de fato com Deus, o Espírito de Deus, e pessoas que o Espírito se retirou. Vou falar primeiro sem, tá bom? Lembram de Saul? Saul foi o rei. Saul foi escolhido, ungido, né, por Deus. Mas em determinado momento, o Espírito de Deus se retira de Saul. E aí, para quem vai lembrar, né, porque de fato não dá para me contar toda a história, Saul começa a perseguir Davi. Vou falar disso que geralmente as pessoas já ouviram, certo? Começa a perseguir Davi. É uma coisa boa isso? Não. O Espírito se retirou. E aí ele fica desnorteado. Fica fazendo coisas, ele está obcecado em matar Davi. Beleza? Esse é um exemplo. Sansão, um que eu gosto muito, pela questão, é a questão de quando, também só vou contar esse trecho, lógico, de quando tem Dalila, né? E ela vai, convence ele, até que no momento ele conta. E aí, o Espírito se ausenta de Sansão. E aí, o que acontece com ele? Fica fraco. Para quem conhece a história, tá bom? Essa é bem conhecida, né? Povo de Israel, de modo geral, né? Assim, quantas vezes eles deixaram de adorar a Deus? E aí, dava tudo certo para eles? Não, dava tudo errado. Estavam com Deus? Não, se ausentaram. Por isso, as coisas não andavam bem. E aí eu separei também 3 exemplos para a gente ver como que é quando nós estamos com Deus. Estevão, vocês lembram dele? Um pouquinho? Atos 7. Eu vou ler porque é importante nós gravarmos, porque geralmente a gente às vezes se apega em coisas mais ruins, né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente se apegue em coisas boas. Pois bem, prestem atenção no que aconteceu com Estevão. A partir do verso 55, tá bom? Olha só. Estevão, ele pregava
a palavra também, tá bom? Resumidamente mesmo falando aqui, porque não dá para contar toda a história aqui. O texto diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do quê? Do Espírito Santo. Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Preste atenção, porque isso é muito importante para nós aqui. E viu também, que está aí? E viu também, quem está com a cabelo aberto? E viu também a glória de Deus. E depois, viu também a... Putz, olha só, viu Jesus ao lado direito de Deus. Então disse: olhe, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Aí olha, quando a gente está sem Deus. Aí, o que aconteceu? Eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas casas. Olha só, vocês vão ver a mudança que é quando nós estamos com Deus e sem Deus. Quem que estava aqui? Saulo, tá bom? Só para vocês pegarem aqui, depois a gente vai no outro texto. Olha só, quando nós estamos com Deus, porque a gente tem costume de falar: estou passando uma dificuldade, está difícil, certo? Amém? Olha só, enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. Depois disso ele morreu. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem conceber de fato um pouco a imagem, mas assim, tem uma pessoa atacando pedra, entendeu? Em você. Só que você está em outro nível. Literalmente falando mesmo, né? Você está com o seu olhar fixo em Cristo, vendo Cristo, com Deus ali. E aí, quando a gente fala, e não é mentira, porque é a palavra, nada mais te abala quando você está com Deus, entendeu? Você está sendo morto com pedras, que não é rápido, né? Tirando Golias, você está sendo morto a pedrada, aquilo ali está doendo, mas ele, em sua oração, pede que não condene as pessoas que estão tirando pedra dele. Ele está em outro nível ali. E isso é muito importante a gente se dar conta do que aconteceu ali. Pois bem, vamos Atos 16, tá? Já está fácil aí. Olha só o que diz. Paulo e Silas, e aí esse Paulo aqui é o Saulo lá que a gente acabou de ler, tá bom? A gente se situa aí. Olha só o que diz. Só para situar vocês aqui na história aqui. O que eles acabaram de fazer? Acabaram de expulsar um demônio de uma mulher, beleza? Aí, o que fizeram com eles? Prenderam eles. Aí o texto diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 20, tá bom? Ó, tá dizendo assim, é Atos 16, tá? Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Presta atenção nos detalhes, ok? Os caras apanharam pelado. Tomaram uma surra, beleza? Ok. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia. Deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela
que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele entre dois blocos de madeira. Ou seja, você está preso, ok? E os seus pés estão presos também. É agoniante isso, não é, igreja? Né? Vocês já ficaram presos? Assim, em algum lugar, não na cadeia, né, gente? Mas, enfim, em algum lugar, né, que a gente fica preso. Já foi preso dentro de casa, entendeu? Talvez seja chato. É agoniante. Vocês imaginam como uma algema ainda em vocês. É agoniante isso. Mas olha só a diferença quando nós estamos com Deus. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Os caras acabaram de apanhar, entendeu? Não sei nem se estavam com roupa, por exemplo, que aqui estava roupa. Estão presos, sem perspectiva de saída, certo? Porque acabaram de ser presos. Acorrentados lá, porque acabaram de expulsar o demônio, ou seja, fizeram bem para uma mulher, e estão cantando e orando. E aí, a diferença de quando nós estamos em Deus. Olha o que aconteceu. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou e, quando viu os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Não vou ler o restante, ok? Mas é só para a gente entender que nós vamos ver claramente quando nós estamos com Deus e sem Deus, a diferença. Olha só, o carcereiro, certo? Quando ele viu o que aconteceu, o que ele ia fazer? Se matar. Por quê? Porque falou: vai sobrar para mim, então já vou eliminar aquele negócio. Sem Deus. E aí Paulo, mesmo com toda a situação, falou: calma, a gente está aqui. Fisicamente falando, por exemplo, como é que essas coisas aconteceram, né? De portão se abrir do nada, né? Corrente se quebrar, como é que acontece isso? Como a gente canta aqui algumas vezes, a gente não precisa explicar, mas a gente sabe que quem tem Deus, quando nós temos Deus, as coisas acontecem em nosso favor. Para a honra e glória dele, mas em nosso favor, muitas das vezes. E aí tem o decorrer do texto que é bem legal depois também. E olha só que legal. Volto a Sansão também, dando exemplo de novo dele, nessa questão de Deus. Sansão até então pisou na bola, ok? Porque ele tinha sido consagrado, né? Tudo tinha um acordo, né? Tudo lá, enfim, né? Não podia fazer tal coisa, alguma coisa não poderia fazer. E aí ele teve um desacordo, digamos aqui, assim, né? Beleza. Quando ele é preso, tudo está sendo lá humilhado, certo? Pelos filisteus. O que acontece? Alguém se lembra? Sansão fica forte de novo? Oi? O cabelo dele volta a crescer novamente. Olha só como é interessante. Nós sabemos que o Giba falou do cabelo, né? Nós sabemos que a força estava por conta do Espírito de Deus em Sansão, certo? Porque o cabelo, né, no caso, simbolizava, entendeu? Mas o Espírito de Deus que dava força para Sansão. E naquele momento lá que ele está sendo, né, humilhado, ele pede, ele ora e fala: permita que eu tenha de novo a força. E aí Deus permite e ele consegue a derrota lá dos filisteus. Irmãos, isso são exemplos para ficar muito claro mesmo para nós, para que nós possamos pensar.
E quando a gente está com Deus, as coisas tendem a fluir da melhor maneira possível. E não que vão ser todas as coisas agradáveis, tá bom? Não é isso, porque às vezes as pessoas confundem isso. Mas que a gente vai saber lidar melhor com essas situações. Bem, lembra que quando eu comecei, eu falei assim, que no princípio era o verbo. Lá quando a gente lê em Gênesis, está escrito que a terra era sem forma e vazia, tudo bem? Vocês lembram disso? A primeira coisa que eu separei aqui é que nenhum de nós, que nós sejamos nem vazios nem sem forma, porque quando Deus vem para fazer os céus e a terra e tudo que nele é, ele dá forma, ele preenche. E é isso que eu penso que deve acontecer a cada dia com cada um de nós. Que cada vez mais a gente tenha forma, que cada vez mais a gente se preenche. Porque uma vez que Cristo, no caso, que a gente tem um exemplo, se esvaziou, né? Quando fala, ele se esvazia, sabe para quê? Para nos salvar. E aí eu conto uma história para vocês. Diz que existia uma pessoa que ele tinha um aquário, né? E eu tinha um aquário lá com alguns peixinhos. E ele ia colocar a comida para os peixinhos. E toda vez que ele colocava a comida para os peixinhos, que ele ia colocar, os peixinhos saíam. E ele queria ver os peixinhos comendo, entendeu? Queria contemplar ali aquele momento, tal, não sei o que. Ele não conseguia ficar. Coloca a comida e os peixes saem. Coloca a comida e os peixes saem. Coloca a comida e os peixes saem. Ele falou, e aí? Conversando com o amigo dele, ele falou assim, e aí, como é que eu posso resolver isso, né? Ele falou assim, você só poderia resolver isso se você fosse um outro peixe. Que você se diminuísse do tamanho de um peixe, entrasse lá e eles não iam ter medo. Entendeu? Vocês entenderam? Sim? Foi o que Cristo fez. Cristo, ele se tornou homem para que nós pudéssemos. É que quando eu vi isso, eu fiquei bem emocionado assim. Para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Ele nos proporcionou conhecer a Deus. Às vezes a gente tem dificuldade, né, nessa questão de Deus, né, que a gente acha muito grande, tão grande que a gente não fala assim, não vamos conseguir chegar até lá. Mas vem Cristo e se humaniza para que nós eu chorei em casa já. Eu falei para ver se eu não chorava aqui, né? Para que cada um de nós pudesse conhecer a Deus e até mesmo pudéssemos sentir o braço de Deus. Quando nós chegamos no céu,
nós vamos poder ver a Cristo. E nele, as suas marcas, né, suas feridas, que demonstra o Cristo Redentor. E é por isso que, estudando também, enfim, por isso que tem esse nome, Cristo Redentor. Porque por conta disso, ele nos redimiu, entendeu? Por conta dele, fez por cada um de nós. Não precisava. Ele não precisava. Mas fez por cada um de nós. E aí o versículo de João 14, lá em 1 João. Olha só o que diz, fala sobre isso daí. Está dizendo assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. E olha só, o versículo 18 está dizendo assim: ninguém nunca viu Deus. A gente precisa sempre ler, prestando muita atenção realmente. E ele diz o seguinte: somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou que é Deus. Vocês vão lembrar, que a Tânia já pregou isso aqui recentemente até, falando assim, que os discípulos falando assim: nossa, você nunca, né? A gente queria ver Deus, né? Queria ver Deus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: caramba, como é que vocês não viram Deus? Se vocês estão comigo e não viram, já foi, entendeu? Já passou. Já perderam a oportunidade. Porque Ele está em Deus. Entendeu? Ele está. Bem, o segundo é que a gente não permita se viver sem Deus. Às vezes você pode já ter pensado que Deus é simplesmente um controlador, né? Que fala assim: esse vai dar certo, esse vai dar errado, né? Isso vai acontecer. Cara, se Deus sabia o que era, né? O que ia acontecer, por que Ele permitiu acontecer, né? Geralmente, na forma lógica ali, na hora da raiva, a gente já pensa nessas coisas, certo? Pois bem, é como, exemplificando, é como se nós de novo fôssemos um peixinho e Deus fosse a água. E aí é um exemplo assim, de fato, o mais claro possível. E aí é como se Deus falasse: fiquem em mim, porque sem mim, sem a água, você vai estar mal. Mas é por amor, entendeu? Aonde que um peixe vive melhor? Dentro da água, certo? Dentro da água, não tem outro. Se ele ficar fora, ele morre. E é o que acontece com a gente também. E a própria palavra vai dizer isso. Que Cristo diz que quem estiver em mim, né, nunca morrerá. Ainda que morra, né? Cristo é tão assim, deixa muito claro mesmo. Ainda que morra, viverá. Então assim, fala assim: fica tranquilo. Entendeu? Vocês vão lembrar que tem um outro texto que ele fala assim: já passou da morte para é assim. E aí a minha mãe uma vez falou assim para mim: mas por que as pessoas não creem, né? Por que não sei o que, né? Como será que é tão difícil? Que, por exemplo, para ela acredita. Então, tem pessoa que se ausenta, entendeu? Se ausenta de Deus. Bem, que nós não deixemos de fato nenhum espaço que não seja de Deus que preencha as nossas vidas. Que a gente não deixe que Deus se ausente de cada um de nós. E eu leio um texto para encerrar, que está em 1 João 5.
1 João, capítulo 1, tá? A partir do verso 5. Diz o seguinte: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Preste atenção espero que vocês lembrem de alguns detalhes, tá bom? Do que eu falei desde o início. Deus é luz. E nele não há nele não há trevas. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Olha só como a Tânia falou também recentemente isso. Cristo morreu, né, por todos os nossos pecados. Mas, tem esse mas, né? Tipo assim, a gente precisa andar na luz. E aí o texto segue: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não é verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Irmãos, que nós possamos crer que Deus tem mesmo o melhor para nós, não só na vida eterna, mas aqui também. Só que nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é sentir cada vez mais dele, porque aí não vai ter espaço para outras coisas, entendeu? Não vai ter espaço para outras coisas. Um exemplo bobinho, mas vocês lembram acho que é a Alice, no País das Maravilhas, né? Que tinha o leão lá, o Homem de Lata, né? Pois bem, eu só quero dar um exemplo só. Vocês lembram do leão? O que ele tinha? Medo. Ausência de coragem. Ou seja, Cristo sempre deu a chave para a gente, certo? Peça e receberão. Mas tem que estar ligado, porque ele pedia e recebia, amém? Sempre foi assim, não é? Mas ele estava ligado, nunca se ausentou de Deus. Então que a gente também consiga viver isso da melhor maneira possível, né? E a gente possa dar testemunho vivo desse Deus que habita em nós, amém?